Blogueira Carlinha. Nosso filme. Seja bem-vindo, meu amigo! Ô, doutor Marlon! Boa noite, meu vizinho, meu amigo, meu colega. Boa noite, meu vizinho. Pois é, meu irmão. Seja bem-vindo a esse quadro aí que o pessoal tanto gosta. É uma forma de a gente fazer uma interseção de conhecimento, né? Tanto no nutrólogo, tanto com um educador físico que a gente já fizemos com cirurgião vascular, já fizemos com nutricionista. Então a gente vai estar sempre fazendo esse quadro e hoje eu tenho certeza que vocês vão aprender uma visão diferente. Então vocês já me ouvem muito falar, Dr. Curti tem muito tempo aí na área. Dr. Curti, se apresente, meu amigo, para eles. Obrigado por aceitar esse convite. Seja bem-vindo, meu amigo. Doutor Marlon, obrigado pela oportunidade, obrigado por esse espaço, né? Então, assim, né, eu estou na medicina há 10 anos, né? Esse ano eu faço 10 anos de formado em medicina. E desde 2017, né, quando a gente fez a pós-graduação em nutrologia, a gente já começou a trabalhar em locais diferentes, mas começamos de formatos parecidos, né? Uhum. Começamos devagar e aí, ao longo dos anos, a gente veio só aprimorando a nutrologia, estudando. Muita novidade, né, de quando a gente começou, né, a pós-graduação para hoje, né, então, assim, a gente está aí há mais ou menos, né, 5, 6 anos, né, de fato, né, na nutrologia, e a revolução foi absurda, né, então, realmente teve que ter muita atualização nesse período, né, muitas medicações novas, né, totalmente fora da curva, né, esse crescimento das medicações. E assim, né, é muito gratificante, né? Nós que já trabalhamos com Contrave, com Sibutramina, né, com Orlistat, todas as medicações que a gente sabe que ajuda, mas que não dá aquele resultado que a gente consegue ver hoje em dia, né? Então a gente consegue ver a evolução, né, dos tratamentos, né? Então, assim, é muito bom, né, a gente estar conversando sobre não só essa medicação, como esse processo, né, de emagrecimento. Né? E assim, a gente está não só na nutrologia, como também a gente vem trabalhando reposição hormonal, reposição de vitaminas, e o emagrecimento é a cereja do bolo, né? Exatamente. Tudo gira em torno do emagrecimento, né? Então, isso aí que o Curti falou é muito interessante, cara. A gente começou junto aí, né? Então, em 2017, a gente indo lá para São Paulo, meio perdido ainda para que caminho ir e tal, e a gente fez até a nossa formação fisiológica é parecida, a gente fez curso parecido com alguns médicos muito bons aí de São Paulo, então o nosso legado fisiológico da parte de fisiologia que a gente tanto fala é muito parecido, então a gente tem a escola parecida de formação de nutrologia, e coincidentemente a gente é da mesma cidade, para quem não sabe, a gente é de Aracaju, e ele é do mesmo andar, é no andar do centro médico aqui, a gente é vizinho de andar, então isso é uma prova de que vai ter gente aqui, Curti, que é meu seguidor e vai querer lhe seguir, vai querer consulta com você, ou o contrário. Então isso, cara, é o que menos... a mentalidade, eu tenho ido para São Paulo bastante agora, você está indo também comigo e vai muito mais. A mentalidade nesse sentido é um negócio tão próspero, que é muito legal. No final da live aqui, eu quero que todo mundo siga Curti, eu quero que a galera vá para lá e marque consulta com ele, se identificou com ele. Então é desse jeito que funciona, tá? Não tem esse negócio de a gente troca figurinhas aí, Curti também faz parte da mentoria que a gente faz, então a gente tá aqui para crescer junto, então tem muito tempo que a gente tá nessa aí, e daqui de Aracaju a gente sempre conversa que a gente tá um passo aí à frente, graças a Deus, trabalhando pra caramba, e é muito bom a gente tá nesse nível e podendo fazer uma live, eu tenho certeza, de alto nível aqui. Muito, muito legal ter você aqui, meu irmão. Muito legal, vamos nessa. Perfeito, vamos nessa sim, com certeza, né? E aí vai ter também, né, o grande evento, né, dia 11 do 10, né? Assim, né, eu ia falar isso no final, mas já quero agradecer o convite, né? E digo que é uma oportunidade de estudantes de medicina, nutricionistas, todos verem como nós estamos trabalhando hoje no emagrecimento, né, ver que não é realmente só a medicação ajuda muito, como a gente vai falar nessa live agora, mas é uma abordagem extremamente multidisciplinar, porque a gente está vendo que hoje a manutenção do peso que é o ponto-chave do tratamento. Exatamente. Porque emagrecer, né, a gente já está conseguindo. Agora, manter que é a mágica, né? Pois é, então, Curti acabou de falar que hoje a gente está vivendo uma era no tratamento de obesidade, a gente vai falar disso. Mas onde é que a gente entra no diferencial? É nesse acompanhamento.
é quando manter, quando diminuir, quando tirar. Isso é a mágica, isso é a parte bonita. Porque emagrecer não é porque a gente é bom que emagrece, não. Você vai em outro colega que você usar hepatite e vai emagrecer. Agora, o acompanhamento é o que diferencia tudo, é o que evita efeito sanfona, é o que evita a perda de músculo. Como é que a gente faz o que evita efeito colateral ou diminui a chance de ter? É tudo isso que entra o nosso trabalho aí. E esse evento aí que a gente vai fazer para falar de nutrologia, para falar de posicionamento na rede social, para falar, na nossa época, querer fazer nutrologia tinha muito preconceito. A gente ainda sofre muito preconceito na nutrologia. Eu e Curte aí todo dia tomam pancada. E na nossa época, dizer que queria fazer nutrologia, caramba, esse médico é vagabundo. Era desse jeito. Hoje em dia, quando eu vejo, Curte, assim, os meninos acabando o 5º ano, acabando o 6º ano, inclusive tem uma surpresa para esse pessoal que for para a mentoria, eu vejo eles querendo nutrologia, eu falei, caramba, na minha época não tinha isso. A gente acabou meio que caindo de paraquedas em nutrologia e se apaixonou pela área. Então é muito bom ver a especialidade crescendo, e esse evento aí, eu chamei todo mundo de Aracaju, que tem um nome legal aí na área, doutor Márcio Passo, que a gente divulgou, doutor Martins, então vai ter muita gente legal falando de muita coisa lá nesse evento. Bom, vamos começar a falar dessa pandemia, meu amigo. Não é Covid, não, a gente vive uma pandemia. E já começando a fazer um link com o evento, todo médico tem que tratar a obesidade, tem que saber tratar a obesidade, porque só a gente tem que falar mais disso. A obesidade tem que ser tratada no cardiologista, tratada em todo lugar. Então a gente precisa tratar essa pandemia que vem atingindo esse século aí, essa alimentação maluca que virou. O que é que você tem a dizer, Curte, desse cenário de obesidade no Brasil e no mundo? A gente que tem um olhar clínico, né? Vai no restaurante, vai numa viagem, a gente está o tempo todo olhando e se assustando com a naturalidade em que as pessoas tratam essa doença crônica. Como você disse, né, uma doença crônica, né, uma doença crônica que faz com que outras doenças apareçam, né, essa multidisciplinaridade do tratamento, né, um cardiologista trata uma obesidade para não evoluir para um infarto, para não evoluir para um AVC, para não evoluir para uma esteatose cardíaca. Né? A gente trata com um psiquiatra que tratar uma obesidade dentro de um esquema de psiquiatria, você consegue evitar doenças neurodegenerativas, consegue diminuir quadros de ansiedade. Uhum. Então, todos os médicos têm que estar capacitados para poder tratar a obesidade. Tá? Mas é muito importante que, além de você tratar a obesidade, você saiba acompanhar. A pandemia da obesidade vem aumentando, porém, com essas novas medicações, a gente consegue observar uma certa instabilidade na crescente curva da obesidade. O que isso chama atenção, porque nunca houve uma estabilidade, sempre houve uma crescente na obesidade nessa pandemia. Tá? E aí a gente começa a ver empresas multinacionais, né, desenvolver tecnologia para poder tratar a obesidade. A gente vê grandes empresas de comida, de fast food, começando a perder ações. Então, a gente começa a ver uma mudança no cenário global. Né? E eu digo, quanto mais médicos capacitados para tratar a obesidade, mais rapidamente a gente consegue eliminar e resolver essa pandemia. Agora é necessário, como uma aula que você vai promover agora no dia 11 de outubro, são vários médicos, vários profissionais nutricionistas que vão falar da obesidade. Então, tem que ser falada, tem que ser tratada, tem que ser comunicada em todos os canais, que todos os profissionais tratem, porque senão a gente consegue retardar, né, um problema muito maior. Né? Eu estou com muitos pacientes, né, de 60 anos mais, buscando viver mais e melhor. Né? Então, isso aí. Então eu vejo que idosos são pessoas que estão buscando um tratamento. Eu fico muito feliz, entendeu? Vendo que não tem mais isso de já estou na fase final da minha vida, né? Já não tem mais o que fazer. Né? Então, assim, realmente são pontos que a gente vem abordando nos últimos meses, né, com essas novas medicações, e a gente está tendo um resultado muito expressivo, né, com o tratamento. Então, duas coisas muito importantes aí que o Curto falou. A primeira é ratificando o que ele falou brilhantemente sobre a estabilidade da obesidade. Você sabe o que aconteceu com os Estados Unidos? Pela primeira vez parou a curva de crescimento de obesidade. E o pessoal começou a melhorar a alimentação?
começou a melhorar a atividade física. Não. Os estados que mais tiveram redução do crescimento de obesidade foram os estados que mais venderam as canetinhas emagrecedoras. Então, doença crônica se trata com remédio. Dieta é importante, atividade física é importante, mas como diz, eu sempre falo aqui, o item 5H lá, das diretrizes brasileiras de obesidade. Dieta e atividade física é ineficaz para a maioria dos casos. Então, dieta e atividade física é importante para caramba para prevenir a doença, mas quando a doença está instalada, precisa de medicação. Isso que Kurt falou é muito importante em relação aos 60 mais, que é um público que tem aumentado pra caramba, né? Tem aumentado pra caramba. E aí, muitas vezes, Kurt, ele vem aqui e faz bem assim. E eu posso tomar? Ou então perguntam aqui perguntam na consulta, caramba, doutor, mais de 60 anos eu posso? Pergunta na caixinha, será que eu posso tomar a medicação? A gente até discutiu lá, no caso clínico recente, o cuidado, olha como é interessante, o cuidado com a quantidade da medicação para o idoso tem que ser maior. O paciente 60 mais, ele tem um nível de efeito colateral maior para uma dose menor, então a gente tem que ir tateando com cuidado. Olha a dificuldade, daí você já vai entendendo o cenário que a gente vai falar já sobre o uso indiscriminado e por conta própria dessa medicação. Isso é um absurdo, imagine se for quando é idoso, né? Então, além desse cenário aí, a gente tem que entender, né, Kurt? Doença, obesidade é doença e precisa de medicação. Então, o paciente, o nutricionista, às vezes ele fica meio assustado com o que a gente fala assim, mas quantos pacientes, Kurt, chegaram na sua cadeira e falaram, doutor, eu já tentei de tudo e não consigo. Já usou medicação? Não, doutor, já fui em vários nutricionistas e não consegui. Nada contra os nossos colegas nutricionistas, mas tem alguns níveis inflamatórios e de obesidade que precisam de remédio, senão não vai ter resultado. Isso acontece por aí no consultório, Kurt. Chega muita gente assim, quando você... Eles chegam assim, né? Eles chegam, caramba, eu já vim, doutor, a última alternativa, eu já tentei tudo. E aí, quando você usa a medicação e vê aquela bioimpedância, o resultado rápido é legal. Isso acontece aí, Kurt, também? Tenho certeza que sim. O resultado rápido, né, é fruto de um conjunto de fatores que tem que ser bem feito dentro do tratamento para que você possa atingir esse resultado rápido, né? Porque, como você falou, atividade física e alimentação são importantes, mas sozinhas não consegue fazer com que você perca peso de uma forma persistente, que você segure esse peso baixo. Então, quando você utiliza a medicação, você consegue um resultado porque você não só reduz níveis de insulina, reduz níveis de açúcar, que só com a exclusão de alguns alimentos você não consegue. Então, a medicação faz algo a mais. Mas, além de você melhorar com a medicação, você não pode se reinflamar. Você não pode bagunçar o seu sistema. Então, você não pode só utilizar a medicação. Você tem que utilizar com estratégia do que vai comer. Quando vai comer. A quantidade está desenhada no seu prato com sua nutricionista. A atividade física, você conseguiu aumentar uma a duas vezes a mais do que você já faz. Então, para você ter esse resultado rápido, que muita gente fala, que a gente posta, não é só chegou, tomou a medicação e foi esperar a mágica acontecer. Não, tem que ter uma dosagem correta, porque se passa uma dose muito maior, vai ter muito efeito colateral, o paciente não consegue realizar o que a gente pede. Se é uma dose muito baixa, o paciente não inibe o apetite. Se é um paciente que já usou o Ozempic ou alguma outra medicação, é uma dose diferente. Então, se é uma pessoa que está extremamente inflamada, com o intestino extremamente gases, distensão, é um paciente que tem uma tendência maior a ter efeito colateral. Então, esse paciente a gente tem que preparar melhor para que, se ocorrer, ele esteja pronto para isso, né? Preparar medicações para que evite o efeito colateral. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que depois ele consiga postar uma foto, perdeu 8 a 10 quilos em 2 meses. Quem vê acha que né? Chegou e conseguiu. Não é. É um arte. Olhe lá, olhe quanta coisa o Dr. Kurt falou. Ele falou de 3 coisas que estão no paciente obeso. Tem aquela história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quem veio primeiro, disbiose ou obesidade? Disbiose. Não existe obeso sem disbiose. Não existe obeso sem inflamação crônica subaguda. Então, fazendo um paralelo ainda com a nossa época lá do início, eu e Kurt, lá em 2018, lutando para tratar a obesidade, com uma mentalidade sobre o tratamento de obesidade diferente, indo mais só para a parte fisiológica e tendo poucos resultados, pelo menos era assim comigo.
a gente fazia o nosso paciente tomar um monte de cápsula. O nosso paciente naquela época, a gente só tinha essa arma, o injetável estava engateando, e a arma que a gente tinha de medicação era Victoza, Saxenda, e não tinha, era 4% só de perda de peso, diferente da tisepatide, que é 25,5%, e Ozempic 14%. Então, nessa época aí, a gente enchia o nosso paciente de cápsula. E se o cara tem disbiose, como o Kurt falou brilhantemente, como é que ele vai absorver as cápsulas que a gente está dando? Vocês, pacientes de Kurt, meus pacientes agora, vocês estão entendendo por que o Dr. Kurt não enche de cápsula na primeira consulta? Você está com disbiose, você está inflamado, você não vai absorver tanta cápsula assim. Está entendendo que a gente usa um probiótico aí nesse início? Veja quanta coisa a gente vai fazendo ao mesmo tempo. Então, obesidade é uma doença multifatorial. E aí você vai entendendo por que a gente entra com protocolo detox e antioxidante, porque a gente faz probiótico, glutamina muitas vezes para melhorar esse intestino, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Tisepatide é a cereja no bolo. É a cereja do bolo porque é ela que vai acelerar o processo, mas a gente já está pensando lá na frente. Por quê? Porque tisepatide, ela tem 3 estágios que a gente faz mais ou menos. A gente progride dose, a gente mantém dose e a gente desmama. Quando? Não sei. Varia de paciente para paciente. Eu tenho um paciente, Kurt, você tem certeza que também tem assim, que perdeu 18 quilos, chega aqui e faz, não estou fazendo dieta direito ainda não. Como é que perdeu esse peso todo? Porque diminui vontade, queima gordura. Essa paciente vai sair da medicação agora? Tão cedo. Ou então eu falo, olha, vai sair, vai engordar, porque ela não mudou. Viu o Kurt falando, tem que mudar a dieta, a mentalidade, mudar a cabeça para atividade física. Você já fez mais, está fazendo mais um dia de exercício físico, como o Kurt falou, senão esse desmame vai ser mais lento. Agora, o paciente que vem para a gente, doutor, estou fazendo jejum, eu não treinava, estou treinando. Doutor, estou vendo lá seu prato que você posta, estou fazendo low carb aí também. E, doutor, nem tenho mais vontade de doce, não estou bebendo mais no fim de semana. Já cheguei no seu... Olha a diferença de mentalidade do paciente para o desmame. Então, Kurt já deu uma pincelada nisso, mas é muito diferente, né, Kurt? É uma arte mesmo. Tem paciente que não vai sair da medicação agora e tem paciente que vai sair rápido. Não é não, Kurt? Isso acontece com você, essa dicotomia de formas de fazer desmame, de diminuir medicação, de aumentar? Sim, mano. Importante isso, porque muita gente me pergunta por quanto tempo vai utilizar a medicação, né? A pergunta que eu mais escuto é essa, entendeu? Verdade. E eu digo sempre, tem pessoas que eu uso 2 meses, tem pessoas que eu uso 6 meses, tem pessoas que a dose eu aumento rápido e baixo muito rápido, porque já teve um resultado muito expressivo, tá? O que define realmente a dose, primeiro, é perda de peso, inibição do apetite, mudança de comportamento, atitudes que tem que ocorrer enquanto você usa a medicação, como você falou perfeitamente. O que você está fazendo além da medicação? A medicação ajuda, eu gosto muito dela, porque ela melhora a sua capacidade de decisão. Então, se você vê ali um pão bonito e você vê uma macaxeira, você vai lembrar de tudo que acontece e você vai optar pela macaxeira. A medicação auxilia nessa escolha. Então, eu digo, se você escolhe dessa forma correta, várias vezes, enquanto está usando a medicação, quando a gente começa a desmamar a medicação, aquele sentimento positivo de boas escolhas permanece no seu corpo. O paladar começa a ficar menos, né, buscando alimentos mais doces, você fica mais sossegado. O que eu ouço muito aqui é que a ansiedade reduz, a necessidade de comida diminui. E quando você começa a desmamar a medicação, esses bons efeitos a gente ainda consegue perceber no paciente. Então, eu digo, a medicação é brilhante, sabendo utilizar, né? Um pontapé fantástico. Tem gente que está naquele marasmo, vai, não vai, perde 2, ganha 3, perde 1, ganha 4, e fica. Eu falo, bora fazer 3 meses, vou fazer um tratamento bonito, né? Começa, daqui a 3 meses a gente vê se tira a medicação. Quando parar para ver, já mudou toda a composição corporal, porque o paciente resolveu abdicar de muita coisa
para poder conseguir chegar naquele objetivo. E eu digo, não adianta você comer pão de manhã, arroz e feijão de meio-dia e cuscuz de noite. Não existe mais isso, né? É açúcar, é farinha, é refinado. Não adianta se você chega de manhã, ovos, frutas, meio-dia, uma salada bacana, uma proteína, uma raiz à noite, equilibrou, fez o jejum de manhã, né? Depende da sua estratégia, depende da necessidade de massa muscular. Então, as estratégias têm que ser adotadas enquanto você está usando a medicação. E enquanto você está usando a medicação, se não mudar a capacidade de tomada de decisão, vai esticar muito mais tempo o tempo que você vai usar a medicação. Tá? É importantíssimo então, isso. Caramba, brilhante, Curto. Então, tem duas coisas aí. A primeira é ansiedade. Eu tenho dito a alguns pacientes, eu acho que vai sair um estudo grande com tirzepatide relacionando com ansiedade. Eu tenho visto isso no consultório. Muitos pacientes diminuindo o remédio de ansiedade. Tem noção do que é isso? Eu tenho uma teoria. Vamos lá. Pararam para ouvir? Não? Eu tenho uma teoria. Curte, não leva mal não. Aqui é só resenha essa live aqui. Vamos lá. Imagine que aqui é um pedaço de bolo. Você é obeso. Aí você faz. Não devo, mas eu quero. E aí você vai e come o bolo. E quando alguém vai se identificar com isso. Quando acontece isso, você faz, caramba, não devia. Poxa, não devia ter feito isso. Aí no outro dia, de novo. Não devo, mas eu quero. Aí você vai tendo micro derrotas diárias. E com a tirzepatide, sabe o que é que acontece? Não devo e não quero. Aí, meu amigo, muda o jogo todo. Sabe o que é você olhar para aquilo que você perdia, que você se derrotava? Você olha e você diz, eu não quero e não devo e não quero. Meu amigo, você não percebe, mas você vai criando vitórias diárias daquilo que atrapalhava a sua vida. Então, eu arrisco dizer, Curto, que vai ter estudo relacionando com ansiedade, porque os pacientes estão parando de usar essa medicação por causa dessa sensação de muleta mesmo. Então, o cara vem, o start da obesidade é difícil, cara. É difícil. Então, quando você tem uma medicação que no start te tira 5 quilos, muda o jogo todo, tira 10. Caramba, eu consigo, eu posso, esse negócio funciona. Então, o que Curto falou de ansiedade é completamente real. Completamente real. E eu queria fazer uma conexão para a gente começar a falar, se você quiser falar mais alguma coisa disso, pode falar, do cuidado onde a gente compra essas coisas. Do cuidado do médico passando essa medicação. Porque eu posto sempre aí, Curto também, teve gente que já foi para UTI usando o Mounjaro e tinha insulina na medicação. Tem gente chegando com o Mounjaro na cintura, embaixo da meia, e aí esse contato diminui a temperatura, com certeza não funciona mais. Então, pessoal, pelo amor de Deus, toda medicação pode ter efeito colateral, mas se você usar a medicação que não é aquela, é muito pior. Não sei se você vê aí, geralmente chega, né, Curto? Não, consegui aqui no Paraguai, e o que é que você acha, doutor? Isso aqui é mais barato. Então, o barato pode sair caro, não é não, Curto? Não, com certeza, né? A gente fala muito hoje da medicação manipulada, né, e da medicação de farmácia, né? E eu digo, o resultado é o mesmo, tá? O resultado do emagrecimento é o mesmo. O resultado conciliado, né, como redução da ansiedade, redução do apetite, tudo isso é similar ao de farmácia e ao manipulado. Qual a diferença? A dose, tatear a medicação, como você vai chegar naquela dose ideal para o paciente. Né? Tem paciente que com 5 miligramas é demais e com 2,5 é de menos. A gente precisa encontrar um meio termo para que o paciente tenha menos efeito colateral e tenha resultado dentro do tratamento. Tá? Então, muito se fala sobre isso, quando na realidade o que tem que ser realmente visto é a procedência de onde você compra qualquer tipo de produto. Tá? Então, todo produto que a gente adquire tem selo de aprovação da Anvisa, tem todos os registros, né, autorizando a utilização desse produto. Então, eu digo, são substâncias que chegam para poder resolver o problema.
Porém, se você compra de qualquer forma, traz do Paraguai, traz da cintura, traz de pessoas duvidosas, você não sabe se houve um resfriamento, você não sabe realmente o que tem dentro daquela ampola ou daquela caneta, tanto faz. Então, tem que ter um cuidado aonde você adquire qualquer medicamento. Era igual a testosterona underground, que a gente via muito antigamente, né? Professores de educação física na academia oferecendo. Da onde? Ninguém sabe. Né? É a mesma coisa hoje. Então, vale aquela premissa. Né? Você tem que ter a consciência tranquila do que você está fazendo, o que você está comprando, como você está aplicando, fez exame, como é que está, você realmente precisa, que dose é essa que você precisa, você está preparado para os efeitos colaterais, né? Tem pacientes que chegam aqui dizendo que já teve muitos efeitos, vomitou bastante, né? Era para aplicar de um jeito, aplicou de outra forma, e aí teve uma sobrecarga, né? E aí para em UTI, vomitando, desidratado, né? Uma fadiga extrema. Por quê? Porque não houve todo um preparo ao redor para que esse paciente utilizasse a medicação correta, com um acompanhamento correto. Né? A automedicação, né? Graças a Deus agora é obrigatório o uso de receita para comprar a medicação nas farmácias, porque eu estava vendo com o Ozempic de uma forma totalmente indiscriminada, né? Vários pacientes chegando aqui já tomando de forma errada, e o pior, sem perder peso. Aí você tem efeito colateral, aí você gasta dinheiro, né? Você não tem resultado e ainda fica ruim. E aí depois, sabe o que acontece? Não quer usar a medicação de novo. E aí fica obeso. Exato. Ou seja, é totalmente incongruente você tomar tal atitude. Tá? Esse alerta eu dou todos os pacientes toda postagem que eu faço, eu sempre estou, né, ligando esse alerta para não acontecer nada de realmente grave em uma pessoa que faz uma aplicação por conta própria. Verdade. Isso é muito importante a gente falar. E a gente Kurt pincelou ali sobre o 2,5 e 5. Por que ele falou assim? Tem gente que 5 é muito, tem gente que 2,5 é pouco. Ele falou isso porque foram as únicas doses que chegaram na farmácia. Eu tenho paciente com 15 miligramas, eu tenho paciente com 12 miligramas, eu tenho paciente com 2 miligramas. Como é que eu vou subir de 4 miligramas para 6? Com a dose de 2,5 e 5. 2,5 é muito pouco para começar e 5 é muito alto para começar também. E aí, como é que vai fazer? Então, infelizmente, na farmácia chegou ainda uma dose muito difícil de tatear para tudo que a gente está falando aqui. A gente está falando o tempo todo que tem que ficar perto do paciente, que tem que ter cuidado para diminuir, para aumentar a dose. Como é que a gente vai fazer isso com dose de farmácia? Então, o problema da dosagem que chegou na farmácia é que a gente ficou com pouca opção. Isso é uma coisa. A outra coisa que Kurt falou é que essa galera está comprando aí fora, que eu já tinha falado também, e sobre a veracidade, sobre a eficácia e sobre juridicamente correto a gente está usando a tisepatide manipulada, a gente tem todas as documentações, às vezes a gente atende alguém um pouco mais curioso, e pode, isso aqui a gente mostra tudo. Tem aqui, tem no setor de enfermagem, né, cara? Tem na recepção. Quem quiser ver, tem tudo aqui, cara. A gente não iria fazer nunca algo que não pudesse, que não fosse eficiente para o nosso paciente. Kurt, eu até anotei aqui quando você falou, eu acho importante, depois disso aqui a gente vai responder algumas perguntas, então quem for... É coisa para falar, né? É coisa, muita coisa. Então, é importante vocês saberem o que é que essa medicação faz, qual a função dela, por que ela perde tanto peso. É bom a gente falar de forma geral, Kurt, qual é essa função dessa tisepatide, o que é que ela faz, qual é a diferença dela para o Ozempic, e também dar uma pincelada nos efeitos colaterais que podem acontecer. Acho que era para a gente falar isso antes, a gente acabou não falando. Deu uma introdução aí para o pessoal entender o que é que essa medicação está fazendo de tão eficiente e o efeito colateral para ter cuidado, mas a gente está sempre perto para diminuir ao máximo. O que é que você mais vê aí, Kurt, de efeito colateral? Então, assim, né, primeiro foi uma medicação que foi criada, né, para tratar diabetes, né? Então, a partir daí a gente já entende que é uma medicação que baixa os níveis de açúcar, né, no sangue do paciente. Além disso, é uma medicação que inibe o apetite. Então, são dois efeitos que, para mim, já são muito bons para o emagrecimento, tá? Além disso, é superior em relação ao Ozempic, efeitos colaterais, tá? Tem um análogo a mais, tem um mecanismo a mais, né? Tanto da inibição como da saciedade, né? De efeitos colaterais, mas, para mim, o efeito colateral que tinha no Wegovy, no Ozempic, de fadiga extrema, né, indisposição, de vômitos,
náusea é muito maior do que com a tirzepatide, com o Mounjaro. Com o Mounjaro, assim, eu observo realmente, ainda assim, náuseas, eu percebo, leve fadiga, mas são pacientes que, quando começam, normalmente é no início do tratamento que eu percebo mais esses sintomas. À medida que eu vou, né, que a gente percebe os exames, vê que tem uma ferritina, uma vitamina baixa, a gente faz a reposição da vitamina, o paciente melhora a alimentação, começa a desinflamar, os efeitos colaterais diminuem. Eu tenho pacientes que estão ganhando cabelo enquanto usam tirzepatide. Né? Muito se fala, perde cabelo, cai cabelo. Não cai. Só cai se você está com a ferritina baixa, vitaminas baixas, se você não está usando a biotina e se você está desnutrido. Aí realmente vai cair cabelo porque você não tem nutrientes, você está desnutrido. Então, os efeitos colaterais são condizentes com o seu atual estado físico. Então, por isso eu digo, um conselho para um paciente que quer usar tirzepatide, se prepare para ele. Já começa a melhorar a sua alimentação, já começa a fazer mais atividade física, para quando chegar a hora da medicação, você passar ileso, não ter efeito colateral, porque a dose vai começar da dose baixa. Então, você só vai ter realmente efeito colateral se o seu atual estado for realmente muito inflamatório. E ainda assim, a gente prepara para isso. A gente entra com medicações que evitam esses efeitos. Olha, isso que eu sempre faço uma imagem metafórica, eu gosto das imagens, para o paciente é assim, o emagrecimento ele vai mais rápido do que a saúde metabólica, a inflamação demora um pouco a melhorar. Eu tenho certeza que Kurt já viu em algum resultado do exame, uma ferritina lá 600, o cara perdeu 15 quilos e a ferritina 400. Não é assim de uma hora para outra. O legado inflamatório metabólico que você construiu em 5 anos com 30 quilos a mais, não é assim. Não é de uma hora para outra. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o efeito sanfona. Efeito sanfona não é culpa da medicação, é culpa do tempo que você ficou obeso. O seu corpo quer voltar para o estado de antes. A forma que ele vai fazer para não voltar é se mantendo no peso que você chega. E para se manter no peso que você chega, você tem que manter medicação. Por isso a fase de manutenção. Manutenção é geralmente a fase que você chega no peso, porque eu preciso lhe manter ali. E se sair qualquer medicação, você vai engordar. A culpa não é do Ozempic, da tirzepatide, a culpa é que você ficou tanto tempo obeso. Então, além da gente melhorar essa parte inflamatória, como o Kurt falou, melhorar essas outras coisas, biotina, ferritina, a gente também melhora a parte intestinal. Então, é um assunto que eu gosto pra caramba. Eu acho que tem um monte de coisa ali, inclusive esses análogos que a gente chama que é como se fosse imitação. Análogo de GLP-1 é uma imitação do GLP-1 natural. Análogo do GIP é uma imitação do GIP natural. E essas duas substâncias que Kurt já falou, além de tirar o apetite, também essa fadiga que não tem no Ozempic é justamente porque esse análogo de GIP coloca glicose dentro do músculo. Então, o paciente acaba não tendo essa fadiga crônica. E a gente geralmente faz probiótico para esse paciente que está começando o tratamento de obesidade. Intestino é a chave para o emagrecimento. Vou até pedir licença, Kurt, que eu sempre gosto em toda live de falar isso para os pacientes. Quem quiser aprender um pouco mais sobre intestino, caramba, minha rinite vem de onde? Do intestino. Minha candidíase de repetição. Sabia que candidíase de repetição começa no intestino? Minha doença autoimune. Não, doutor, não tenho doença autoimune. Você tem hipotireoidismo de Hashimoto? Você tem doença autoimune. Então, se você não tratar o intestino, você não trata nada. E aí, Kurt já deve ter visto aí eu postar. Tem um curso chamado Intestino, a chave para o emagrecimento, que apesar do nome ser esse, é um nome legal que eu gosto, mas ele fala de tudo isso aí, como a gente tratar esse intestino. Quem vai entrando nessa área vai começando a gostar, até o paciente. O paciente que mais tem resultado é o mais curioso, tá? Então, agora, Kurt, eu vou dar uma paradinha para ver as mensagens que o pessoal mandou aí, pergunta, acho que tem algumas. Quem quiser adquirir esse curso, que é Intestino, a chave para o emagrecimento, vai digitar a palavra intestino e vai chegar no direct uma condição para você adquirir e aprender sobre esse órgão tão importante e um problema invisível, você não vê. Caramba, estou com gases, estou com constipação, estou tendo rinite, estou tendo candidíase de repetição, vou ao banheiro uma vez a cada 7 dias, não sabe onde está o problema. Às vezes você não está emagrecendo por causa do intestino. Então, digita a palavra intestino enquanto eu vou procurar perguntas aqui pra gente, até pra gente dar uma respirada aqui, que a gente foi assunto, viu, meu irmão? Vamos nessa, ver aqui. Eu tinha visto lá em cima, incrível isso, não lembro o que foi mais, acho que foi a metáfora do quero, mas não devo. Cheguei atrasado, a Dalci tá sempre junto com a gente aqui nas lives.
Eu recebi uma pergunta, Marlon, quando você vai vendo aí. Vá, responda. Eu recebi uma pergunta de uma paciente que ela fez o seguinte: doutor, em quanto tempo eu consigo perder 20 quilos utilizando a dose de 5 miligramas do Monjaro? Aí eu achei uma pergunta assim, né? Não tinha mais informação. E assim, difícil a gente dar essa resposta, mas eu gostei muito da pergunta, porque eu vou dar um gancho em relação a isso. 20 quilos é uma média de 4 quilos por mês. Se você pega uma média boa, em 5 meses, teoricamente, você, como manda o figurino, você poderia perder esses 20 quilos. Só que o que acontece? Depende muito do seu peso inicial, né? Quanto é que você está agora pesando? Tá? Depende muito do seu grau de inflamação, né? De retenção hídrica, que também isso conta muito. Tá? Depende muito se você é uma falsa magra ou se você tem ou não massa muscular. Entendeu? Porque tem muito paciente que tem muita gordura e pouco músculo e um peso normal. Né? Isso aí é um paciente que tem um tempo muito maior, porque é um paciente que não pode perder mais massa muscular. Então, perder 20 quilos hoje, para mim, é muito subjetivo. Né? Pode ser... você pode perder 20%. Aí eu acho legal, porque você vai perder 15 quilos e ganhar 5 de massa muscular, que dá mais ou menos 20%. Aí eu acho legal. Agora, dizer exatamente quanto 20 quilos e quanto tempo vai perder é difícil, tá? Mas acho que deu para... Deu, boa explicação. E outra coisa que me assustou nessa pergunta, Curti, será que ela está querendo usar essa medicação sozinha? Cuidado com o que a gente está falando. Porque ela foi diretamente nos 5 miligramas da farmácia. Então, cuidado. Faça acompanhamento. Acho que já está usando. Cuidado. A Aldiva perguntou, doutor Marlon, me chama Aldiva, gostaria de saber sobre ribelzos. Não gosto. O que é que eu estou falando o tempo todo? Inclusive, mandei você digitar a palavra intestino para você aprender mais sobre esse órgão. Não adianta você encher de cápsula. Você não está absorvendo bem as coisas. Você acha que é à toa que essas medicações que revolucionaram o tratamento de obesidade, Victoza, Saxenda, Ozempic e Tirzepatide, são subcutâneos, Não é à toa, não. Eu não tenho dúvida que a via de administração também é uma forma de sucesso da medicação. Porque se fosse via oral, ia disputar com a sua saúde intestinal. Você não é o que você come. Você é o que o seu intestino faz com o que você come. O que é completamente diferente. E isso também vale para a medicação que você toma. Ou você acha que 1 grama de dipirona é a mesma coisa para mim e para Curto. Não é. A absorção vai ser diferente dependendo da nossa saúde intestinal. Por isso que a gente usa tanto injetável para tratar o paciente obeso que não está absorvendo bem. Boa noite, doutor Marlon. Poderia me dizer se você virá só Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro? Sou de Campos do Goytacazes, te sigo, mas queria ser consultada. Cláudia, minha querida, obrigado pelo carinho. Eu atendo em São Paulo, no Núcleo GA, na Avenida Brasil, pertinho do Rio. Vá lá para a gente conhecer, mulher. No Rio, a gente ainda não tem programação, pelo menos por enquanto. Minha dificuldade é essa, manter. Maria Lúcia, você é minha paciente, não diga que tem essa dificuldade, não. Você está comigo, viu? Então não tem essa dificuldade. Vou aí para você, Curte. Rosenberg perguntou: qual traz mais resultado? Monjaro da caneta ou Tirzepatide manipulado? E aí, Curte? Então, como eu disse, né, e vou repetir, a substância é a mesma, tá? E a comprovação na prática eu vejo a mesma de resultados, tá? É uma substância que tem que ter toda uma aprovação para poder você utilizar. Então, não vai ser qualquer forma de administração. O resultado no emagrecimento, tanto com uma como com outra, é igual. A diferença é que na farmácia só temos 2 dosagens. Então, isso dificulta muito o tratamento, a continuidade do tratamento. Se a pessoa precisar de uma dose um pouco maior, a gente não vai ter a disponibilidade. Então, por isso que hoje eu vejo que a medicação manipulada apresenta essa vantagem, né, dentro do tratamento. Assina embaixo. Milene perguntou: Monjaro me causa quase os mesmos efeitos do Ozempic, principalmente constipação e enjoo. Varia, Milene. Os pacientes são diferentes, cara. Tem pacientes que têm um pouco mais de efeito colateral mesmo. Por exemplo, para você ter uma ideia, o Ozempic ele tinha muita constipação, prendia muito. Mas eu tenho um paciente que teve diarreia, que foi para o hospital. Poucos. Uma paciente mais velha, que eu até falei no caso clínico. Então,
Varia pra caramba. Não é culpa do Ozempic. Cada organismo é um. Não é culpa da tirzepatide. Varia, tá? Me perguntaram aqui, né, a respeito da retatutrida, tá? Eu até estava conversando com o Marlon, né, antes da live, porque não tem nada ainda a respeito dessa medicação de ser comercializada. Tem estudos em fase muito avançada, é um triplo agonista, uma medicação fantástica, né, que é superior ao Mounjaro, que, né, tudo indica que vai fazer com que acabe a cirurgia bariátrica, entendeu? Mas ainda não temos aprovação da Anvisa, FDA, para poder você conseguir comercializar, tratar, utilizar a medicação. Já estou vendo muito, né, Instagram, TikTok, muita né, comercialização sobre isso. Cuidado que muito provavelmente o produto é falso. Olha, Kurt acabou de falar de uma medicação promissora. Como ele bem disse, não pode vender ainda. Vai vencer a tirzepatide. Tirzepatide está com os dias contados, mas ainda não, tá? Então, esse alerta que Kurt levantou aí, pessoal, é um alerta para a gente começar a exercitar. Antigamente, a gente ia em algum profissional e a gente recebia um cartão. Ele atende na clínica tal, eu vou lá. Hoje, esse cartão é o Instagram, cara. Vá no Instagram do cara que veja se ele está tendo resultado, se ele trabalha de forma correta, se ele faz live, se ele posta lá, se ele está na área há muito tempo, se ele está viajando para congresso. É dessa forma que você vai entender esse cara eu confio. Então, do mesmo jeito que eu tenho, graças a Deus, vários pacientes que eu sei que chegam aqui, doutor, eu estava com uma dúvida, mas eu vim aqui para saber sua opinião. Kurt também tem. Então, vocês precisam começar a saber como pesquisar seus profissionais. A gente também é paciente, eu e Kurt, então quando eu quero ir num profissional, eu vou no Instagram, eu pesquiso, eu vejo, eu ouço informações. Então, alguém que está divulgando retatutrida, meu amigo, fuja, porque esse cara não está preocupado com sua saúde, ele está preocupado em sair na frente de forma errada. Como diz um grande mestre nosso aí, informação antecipada muda a trajetória do médico. E eu completo essa frase, e a vida do paciente. Porque quando o retatutrida sair, tenha certeza que eu e Kurt a gente vai estar usando, mas na hora que puder. Então a gente está sempre à frente. Do mesmo jeito da tirzepatide, ficou um monte de gente aí usando a Ozempic e a gente já usando a tirzepatide, né? Então não dá para a gente usar o que é inferior, chegando já o que já tem de bom. Igor Dias, conhece esse rapaz, Kurt? Dando parabéns pela live. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela presença. Magno Carvalho, parabéns pela live. Muito embasamento e tudo muito bem explicado. Te conheço há muitos anos, meu amigo. Só não vou dizer a quantidade para não entregar a minha idade. Sou paciente do Dr. Kurt. Estou vendo minha vida se transformando. Isso que é magnífico. Um sonho. Exatamente isso. Um sonho. Olha o depoimento fantástico. Você não printou a tela, eu printei para lhe mandar. O pensamento é rápido, meu amigo. Cara, isso aí não tem preço, porque isso aí não é programado. Tá aqui, ó. Tá aqui o paciente falando. Lembra dela aí, Elânia? Fala com ela aí. Lembro sim, com certeza. Então, é isso aí que a gente faz, cara. Parabéns, meu irmão. Não tenho dúvida que tem várias dessas. E a maca peruana. Maca peruana não é live de hoje, mas maca peruana ajuda na libido, mas não aumenta a testosterona como muita gente pensa. Parabéns pela live, valeu. Quem já tomou Ozempic perdeu os resultados. A tirzepatida vai agir? Precisa de mais tempo e de maiores doses? Doutora Amanda, o paciente que já usou Ozempic, ele precisa de doses maiores de tirzepatide no geral. No geral é assim. Quando o paciente vem, eu já falo logo, olha, vamos começar com 3, mas porque eu não gosto de começar com 5, não. Eu vou com 3, vamos ver, mas provavelmente próxima semana a gente já vai aumentar. E geralmente é assim. Tolera uma dose um pouco maior, tem uma tolerância de uma dose maior. Mas o que aconteceu com você, esse efeito sanfona, foi que você parou na hora errada, você usou provavelmente sem acompanhamento ou parou na hora errada. Mas a tirzepatide vai dar resultado para você sim. Procure um médico e volte a usar a sua medicação, meu amigo. Live de milhões, parabéns, valeu, Nutri, Ana Regina está sempre aqui com a gente. Mas diferente de você, tem médicos que colocam resultados diferentes dos pacientes, inclusive já aconteceu com uma amiga minha. Ô Maria Lúcia, vamos focar no médico que não faz isso, foca aqui na gente, que a gente não quer enganar ninguém, a gente só quer
o melhor para vocês. Um dos passos mais importantes, olha, Elaine aí, em minha vida foi procurar um profissional como o senhor, Dr. Curto. Seu acompanhamento foi e é essencial em minha vida, Dr. Marlos. Também sou fã e te acompanho. Parabéns, Elaine, pelo seu resultado. Obrigado por me acompanhar. E é isso, a gente está aí para esse depoimento de Curto. Eu tenho certeza que ele ouve sempre. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Bom demais. Parabéns pela live. Tirei muitas dúvidas. Bom demais. Olha só, 2 grandes profissionais. Doutor Paulo Moisés, cardiologista. Obrigado, meu amigo. Doutor, locais de aplicação altera a supressão da fome. Outra pergunta pertinente. Eu observei que a manipulada suprime mais que a da farmácia. Vai aí, Curte. O lugar diferente muda o resultado? Como é isso aí da farmácia e da tisepatide? Ciderlan, bom relato, tá? Né? Comprovando, né, o que a gente vem falando, né, em relação à manipulada, né, que ela suprime da mesma forma, tem um resultado, né, e para alguns pacientes até superior, tá? Não, a aplicação é subcutânea, tá? Então, normalmente a gente faz na barriga, né? Mas tem alguns pacientes que a gente até aplica na coxa ou até no braço, dependendo, tem um paciente que já fez plástico, então plastia, a gente tem o cuidado de optar, tá, em fazer em outros locais, mas em relação à supressão da fome, em relação a efeito, não faz diferença em relação à supressão da fome, né? O local não vai influenciar. E estou falando em relação a Amanda, né, que ela perguntou em relação ao Ozempic, né? E assim, os pacientes de Ozempic são pacientes que dão mais trabalho, tá? Pacientes que já tentaram uma vez, já tem uma memória, já tem uma resistência. Até alguns pacientes já têm até um desânimo maior em começar um tratamento, eu percebo muito isso, né? Que já começa meio, vamos tentar de novo. Mas eu digo, é superior, mas a dose realmente, como o Marlon falou, a gente aumenta muito rápido. Né? 3, 6, quando parar para ver, no segundo mês já está com 9, 10. Verdade. E aí eu vejo que 9, 10 é uma dose que estabiliza, passa 1 mês, 2, inibindo bem, baixando bem o peso, entendeu? Agora não é 2 miligramas, 2,5, 5 que vai suprir e inibir a fome de um paciente que já usou, né? Até o Igov, 2,4 miligramas, entendeu? Não vai conseguir inibir a fome com 5 miligramas. Verdade. De hipótese nenhuma. Eu tenho até uma paciente, uma colega médica, que a gente, na 3ª semana, já estava em 10 miligramas, que ela já usava o Ozempic. Não, é exatamente desse jeito aí, a maioria dos pacientes. Mônica Siqueira, triste aqui o que você falou, mas eu vou ler, minha amiga. Doutor, meu médico pediu para comer glúten, para saber se eu tenho alguma doença referente ao glúten. Mas faz 3 anos que não como, tá difícil eu comer. E você não vai comer, minha amiga, não faça isso. Sabe por quê? Porque você vai no meu Instagram e vai ver um vídeo que eu postei. E o começo do vídeo é: glúten faz mal para todo mundo. Ponto. E não é de minha cabeça. Artigo científico lá mostrando que glúten faz mal para todo mundo. Então, se você é celíaco, se vai saber, se não quer saber, não importa. Evite glúten na sua vida. Agora, não, doutor, eu quero saber só para ver se eu tenho a doença. É um problema, é uma questão de sua, mas comer para saber se tem, meu irmão, glúten é ruim sempre, tente evitar, tá? Jejum e cardio para quem precisa ganhar massa, usando a medicação, é uma boa estratégia. E aí, Curte, responda a doutora Amanda Araújo, querendo fazer jejum e cardio, querendo ganhar massa magra, usando a medicação. É boa estratégia? Amanda, jejum sempre é uma boa estratégia, cardio sempre é uma boa estratégia, tá? Agora, o que vai definir a construção muscular, nesse caso, vai ser realmente o consumo de proteína adequado para o seu peso, o consumo de suplementos, né, como a creatina na dose otimizada, o whey, né, apropriado, um treino de musculação, né, persistente. Então, o que vai fazer com que você ganhe massa realmente vai ser a musculação. O cardio, né, assim como o jejum, assim como o manjar, melhora muito a sensibilização à insulina, né, melhora muito, diminui esses níveis de insulina e facilita até a construção muscular. Mas você não vai ganhar massa se não treinar e não tiver uma estratégia bem definida em relação à suplementação. Mas jejum e cardio eu acho complementar, não é fundamental nesse caso aí, que quando o seu objetivo é ganhar massa. Tem que ser. Isso aí, meu amigo.
Quem já fez abdominoplastia não pode aplicar na barriga? Pode. O doutor Curto falou que às vezes um paciente ou outro ele evita isso aí, não, Curto? Exatamente. Eu evito, mas não tem contraindicação não, tá? Eu evito, boto em outras regiões por causa já foi modificada, já puxou, mas assim, não tem nenhuma contraindicação contra isso não. Nenhuma contraindicação formal. Pessoal, estamos acabando. Quem tem perguntas, vamos fazendo. Live boa, passa rápido, tá vendo aí? Dá resultado sim, tis hepatite, a gente tem que fazer nossa parte. Pois é, Maria Lúcia, minha paciente querida aí. Tem o seu áudio para ouvir, ainda hoje vou ouvir, viu? Prometo. Ela mandou aqui no Instagram e acabei não vendo. Aí, doutora Amanda falou aqui, Curte. O caso é do meu esposo, começou a tis hepatite, é a que perguntou sobre a corrida, o aeróbico e tis hepatite. Começou a tis hepatite com acompanhamento há 3 semanas, perdeu 7,8 de massa gorda e ganhou 1,6 de massa muscular. Muito bom, Amanda, muito bom. Esse resultado é fantástico, é o que a gente quer, né? Agora, isso, né? A construção muscular, né, enquanto perde peso, né? Isso que a gente quer. Então a gente não quer que o paciente perca peso, a gente quer que ele perca gordura, porque músculo é saúde. Então a gente já se preocupa com isso. Agora, estranho, viu, tis hepatite, corrida sem musculação e ganhar 1,6 de músculo, isso é raríssimo de acontecer. Quando o paciente entra no consultório e fala, doutor, eu quero começar a tis hepatite mesmo, eu concordo com o senhor, vamos começar, agora não vou fazer musculação por agora. Eu falo, olha, beleza, agora vai perder músculo. A chance de não perder músculo sem fazer musculação aumenta muito. Não é regra, óbvio, mas eu alerto o paciente logo. Então, como assim, doutor? Eu pensei que era só aeróbico para perder peso. Quem disse que é só aeróbico? Né? Musculação importantíssima. A gente já começa a se preocupar com o paciente para que ele, quando chegue no peso que a gente programou como meta, a gente vai já fazer o segundo estágio do tratamento, que é tratar, começar a ganhar músculo. Então a gente já se preocupa desde o início, né, Curto, com isso de músculo. Eu digo que para mim o tratamento no qual você consegue associar, né, a tis hepatite e em seguida, né, muitos pacientes fazem ao mesmo tempo uma reposição hormonal. Eu digo, é um paciente que em 2, 3 meses tem a vida totalmente modificada. Total. Né? Você fazer um emagrecimento com a reposição hormonal, né, uma construção muscular. Estou com muito paciente sarcopênico, né, com os níveis de massa muscular extremamente abaixos. Né? A gente faz, né, medidas como a oxandrolona, que é uma medicação excelente, né, principalmente para mulheres idosas, na menopausa, precisando ganhar massa muscular, com emagrecimento. Né? Então, você conseguir perder 6, 7, 10 quilos e ganhar 3 de músculo, né, dentro de todo um tratamento, né? Ao mesmo tempo, como o Marlon falou, é muito difícil. Porém, é possível. É possível e a gente vê na prática vários resultados que dá para acontecer, né? Dá para ganhar massa e perder gordura. Beleza. Estamos chegando ao final. Hoje eu fui pontual porque eu tinha compromisso com o meu convidado, né? E com vocês, mas geralmente eu atraso uns 5 minutinhos. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Vamos mandando as últimas perguntas aí. Pilates ajuda na construção muscular? Não é a melhor forma de repor, é a melhor musculação. Ou crossfit é uma atividade mais resistida. Incrível essa live do Doutor Convida, só convidado de categoria. Pois é, Carla, eu vou chamar gente ruim para cá. Que bom que você gostou, minha amiga. Elaine, que live magnífica. E Papo de Guria perguntou. Pode deixar a live salva? Se o doutor Curto quiser, a gente vai deixar. Pode deixar salva, Curto? Com certeza, doutor Mauro, com então, certeza. Vamos deixar essa live salva. Curte, considerações finais, meu amigo. Live massa. A gente não enrolou, não, viu? Foi pau aí, parou para responder perguntas, mas foi jogando duro aí. Diga aí, meu amigo, suas considerações finais. Obrigado por aceitar esse bate-papo aqui. É muito bom, né, cara? Falar do que a gente gosta, trabalhar com o que a gente gosta. Faremos mais vezes. Se despeça aí deles. Marlon, muito obrigado, tá, pela oportunidade, né? Eu digo sempre, né? Eu falo sobre isso todo dia, o dia todo. E, dependendo de mim, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. E todo dia eu faço muito feliz isso, entendeu? Eu tento entregar, eu tento fazer com que cada consulta seja uma experiência única na vida do paciente, entendeu? Porque eu digo, eu estou aqui para tentar localizar o motivo que você não está conseguindo chegar no seu objetivo, na sua melhor versão. Né? Eu estou aqui justamente para dizer, se você fizer isso, isso e isso, baseado nisso, com essa ajuda, com esse suplemento, com essa medicação, você vai chegar. E eu vou estar do seu lado, entendeu? Para poder chegar onde você quiser.
né? Então, é muito gratificante, né? Como a Elaine falou aí, né? Eu consigo aqui dentro ver resultados muito expressivos, né? Eu consigo ver 15, 20, 30 quilos, pessoas que estão no mesmo peso. Doutor, eu tô com esse peso que eu não conseguia antes da minha primeira gestação, sabe? Tô vestindo roupas que estavam no fundo do armário. São coisas que acabam virando, né, rotina pra gente, mas toda noite eu durmo. E eu lembro porque você está mudando, né, a vida de uma família. Não é de uma pessoa, é de uma família, né? E você consegue quebrar um ciclo de negatividade do paciente. Exatamente. Que a ansiedade puxa a comida errada, que causa uma desbiose, e a desbiose intensifica a ansiedade. Então, é um ciclo de negatividade, né? E aí a gente quebra esse ciclo, inclui novas rotinas, novos prazeres, vícios positivos, dopamina boa, você começa a incentivar, a gerar mudança, e você vê, meu Deus, o paciente já é outra pessoa. Eu digo, você pode ter alta, porque eu vejo que você está pronto para seguir sem mim. Fantástico. E eu acho isso o mais formidável, né, do nosso tratamento, a oportunidade que a gente tem de dar à pessoa, ao paciente, uma nova oportunidade de melhorar, entendeu? Então, obrigado pelo convite, viu? Fantástico, obrigado meu irmão. Pelo convite. E vamos em frente que está só começando, viu? Com certeza. Fantástico isso que o Curto falou no final. Assim, todas as especialidades médicas, elas são importantes. Agora, a nossa tem a maior interseção com todas. E a gente tem vitórias, como o Curto falou aí, rápidas, que muitas não têm, porque muitas, as doenças, elas não têm tanta melhora. Um paciente oncológico, um paciente reumatológico, um paciente com alguns problemas crônicos que resolvem de forma mais demorada. Mas aí quando o paciente chega, e essas melhoras que Curto falou, não é só sobre emagrecer, é sobre fazer um pai brincar de bola com o filho, é sobre fazer uma mulher usar uma roupa que ela não usa há 3 anos, é sobre fazer uma mulher cruzar as pernas que ela não cruzava, é sobre fazer o cara amarrar o cadastro que ele não amarrava sem se cansar, é sobre o cara ir à praia e tirar a camisa que ele não tira há 10 anos. Então, não é sobre emagrecer, é sobre mudar, quebrar o ciclo, como o Curto falou, e fazer o paciente voltar a ter vontade de viver mais e melhor aí sempre. Curto, obrigado, meu amigo. Tamo junto, conte comigo, vou deixar... Olha, uma tal de Anne falou ali, conhece não? Ó, meu amor, saudade, tô chegando, viu? Tô chegando. Vou deixar a live salva, Doutor Convida, geralmente eu deixo a live salva, e estamos sempre aqui. Sigam o Doutor Curto lá nas redes sociais, que tá sempre postando conteúdo. Nos vemos aqui em live quarta-feira. Tamo junto. Obrigado, Curto, pela participação. Até já já. Valeu, Até já já. Valeu, um abraço. Um abraço.